E aí, galerinha do YouTube, galera do meu canal, mano, como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Hoje a gente vai falar aí da vitória do Luxemburgo, do Corinthians, a primeira vitória do Luxemburgo no comando do Corinthians aí pra cima da equipe do Fluminense dentro de Itaquera. Eu tinha falado, né, alguns vídeos atrás aí, cara, a sequência do Corinthians aí que o Luxemburgo tinha era muito complicada para poder até mesmo dar um fôlego para a equipe do Corinthians. Bom, vamos aos pontos principais dessa análise desse jogo. Primeiro de tudo, o Corinthians até agora só fez um bom jogo com o Luxemburgo, que foi contra a equipe do Flamengo. Soube ter postura. O time do Corinthians é um time muito retranqueiro. Tá muito retranqueiro com o Luxemburgo. Pode ser que isso venha a mudar, principalmente colocando os garotos para poder jogar. Aqui que eu já tinha falado alguns vídeos atrás, Pedrinho, Wesley, Adson, Matheus Araújo. Só esses 4 jogadores são jogadores de alto nível da base do Corinthians. São jogadores promissores, são jogadores que dentro desse elenco do Corinthians, facilmente com 3, 4 ou 5 jogos tendo sequência com eles, o entrosamento vem. Aí você tem o Maicon, você tem o Roger Guedes, tem o Yuri Alberto, que podem ajudar, podem abastecer esses garotos. Mas não, Luxemburgo insiste principalmente com um atleta ali que eu acho muito ruim. Fausto Vera, Rony, são jogadores que não podem atuar no Corinthians. Não tem condição de estarem jogando pelo Corinthians. Eu não consigo vê-los como bons jogadores para serem titulares dessa equipe do Corinthians. Sendo que o Corinthians tem Matheus Araújo, Pedrinho, Wesley, Watson. São jogadores versáteis. O Watson aguenta um jogo inteiro. Matheus Araújo, dependendo do que ele tiver que fazer ali naquele meio de campo, pode ser que aguente um jogo inteiro. O Wesley, pode ser que aguente um jogo inteiro. Pedrinho é fumaça. Ele e Adson de cada lado é fumaça. É perigo para o adversário. Jogam fácil. Primeiro tempo da equipe do Fluminense. Amassou a equipe do Corinthians. Se o Corinthians ganhou o jogo, foi porque o Cássio impediu de uma catástrofe acontecer em Itaquera logo no primeiro tempo. No primeiro tempo poderia ter fechado uns 3-0 para a equipe do Fluminense tranquilamente, sem muito esforço. O Fluminense tocando bola para cá, para lá, o famoso carrossel do Diniz ali, cercando a bola, jogadores muito próximos uns aos outros, né? 4, 5 jogadores ocupando o mesmo espaço de campo, troca de passe, o Ganso com muita maestria, mas infelizmente, ou felizmente por parte da torcida do Corinthians, Cássio estava iluminado e o Fluminense não conseguiu aproveitar suas oportunidades que teve. O Fluminense poderia, não vou ser tão otimista pro lado do Fluminense, mas pelo menos uns 2-0 o Fluminense poderia ter fechado esse primeiro tempo facilmente e ter matado praticamente o jogo. Aí ia descambar a torcida vaiar, ia descambar a torcida xingar, isso e aquilo, e o Corinthians provavelmente não iria conseguir nem mesmo um empate. Só que tudo isso não aconteceu. O que aconteceu? Cássio se destacou. Cássio, para mim, melhor homem em campo, melhor jogador em campo, deu a vitória praticamente para o Corinthians. Segurou o Fluminense no primeiro tempo. No segundo tempo, o Luxemburgo, não o Luxemburgo em si, mas eu acho que os jogadores voltaram com uma intensidade um pouco diferente, né? Viu que provavelmente poderia ter algumas chances. O Corinthians ainda continuou jogando da mesma forma que estava no primeiro tempo, um pouquinho melhorado, né? Adiantando um pouquinho a sua marcação. O Corinthians conseguiu criar algumas oportunidades, nem tanto, sinceramente, nem muitas. Ainda quem teve mais criação de oportunidades no segundo tempo foi a equipe do Fluminense, porém sem sucesso. Mas o Corinthians, quando chegou, foi objetivo. Cruzamento do Yuri Alberto para o Roger Guedes, gol. Uma bola alçada na área do Fagner para o Roger Guedes, ele foi tentar tocar a bola para o Yuri Alberto, gol do Corinthians. Então, a sorte também esteve do lado do Corinthians. Não acho que foi um jogo belíssimo do Luxemburgo. Não acho que foi um jogo belíssimo da equipe do Corinthians.
O Corinthians tem que ficar muito esperto ainda, conseguir ganhar esses 3 pontos milagreiros aí, porque se não ganha esses 3 pontos, ficaria numa situação muito complicada na zona de rebaixamento, porque os times ali começam a pontuar, o Corinthians vai ficando para trás, igual aconteceu com a equipe do Grêmio em 2021. O Grêmio priorizou uma competição, foi perdendo pontos no Brasileiro, chegou num ponto que já não tinha mais como sair dali, foi rebaixado. Então o Corinthians que não abre o olho que pode sim acontecer a mesma coisa com a equipe do Corinthians. Para o Corinthians seria bom, aquilo que eu falei que era bom para o São Paulo no começo da temporada, que vinha naquela uruca com o Rogério Ceni, que era preferível sair de todas as competições e ficar só no Brasileiro para poder não ser rebaixado, eu falo isso para o Corinthians hoje. Corinthians aí com desfalque de Paulinho, Balbuena que saiu, jogadores que vão deixar o clube, vai passar por uma reformulação agora no meio do ano, tudo isso atrapalha. Tudo isso atrapalha. Você acha que o Corinthians pode estar dando liga agora? No meio do ano pode ser que isso tudo acabe. Então, o Luxemburgo, sinceramente, não está fazendo nada de diferente na equipe do Corinthians. Ele pode ter sacado o Fábio Santos, sacado o Fagner. É porque o cara tem culhão. Coisa que Fernando Lázaro, o Silvinho, outros técnicos mais novos, pode ser que talvez teriam esse receio de pegar esses jogadores medalhões e colocarem eles no banco de reserva. Coisa que o Luxemburgo tem peito para poder fazer. Fez. A princípio não tá dando tão certo, mas pode ser que com uma sequência de jogos, repetindo escalações, nesse time do Corinthians pode ser que comece a engrenar um pouquinho. Mas eu não, sinceramente, minha opinião, nada demais nessa equipe do Corinthians, que pra mim é ruim demais, mano. É muito ruim, né? É muito ruim. Já falei, se der oportunidade para esses meninos da base, fica uma equipe muito competitiva e muito chata de jogar contra. Vai ser um time de armação rápida, de criação rápida, pode jogar em cima de um contra-ataque, armando um contra-ataque muito rápidos. Então, minha opinião é essa aí em cima do trabalho do Luxemburgo até agora, que é uma notinha 3, 2,5 para 3 aí no máximo. É muito ruim o trabalho do Luxemburgo até o momento com a equipe do Corinthians. É isso. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, falou e fui!